O silêncio dos documentos. Eles achavam que um simples papel não podia derrubar um império. Mas se esqueceram de quem guarda os segredos que estão escritos nele. Jefferson vivia entre fantasmas de papel, um guardião silencioso no arquivo municipal, um labirinto de corredores frios e estantes que se erguiam até o teto como esqueletos de uma burocracia esquecida. O ar era pesado, com o cheiro adocicado e terroso da celulose em decomposição, uma fragrância que para ele era mais reconfortante que qualquer perfume. Seus dias eram uma rotina de poeira e ordem, um balé meticuloso de catalogação, restauração e arquivamento. Ele conhecia cada mancha de umidade, cada assinatura desbotada, cada selo quebrado. Era um mundo previsível, um refúgio contra o caos da metrópole que pulsava lá fora. Foi numa terça-feira cinzenta, com a chuva batendo um ritmo melancólico na vidraça alta, que a anomalia se apresentou. Não era nada dramático, apenas uma dissonância na sinfonia de registros que ele regia. Um registro de propriedade de um terreno industrial na Zona Leste, datado de 40 anos atrás, não batia com o livro-mestre. Uma sobreposição de matrículas, uma rasura quase imperceptível no carimbo do cartório. Para qualquer outro, seria um erro de digitação, um descuido de um funcionário há muito aposentado. Mas para Jefferson, era uma nota errada, uma imperfeição que exigia correção. Sua mente, treinada para encontrar padrões, fixou-se naquela pequena falha. Ele passou horas cruzando referências, mergulhando em microfilmes que arranhavam seus olhos, sentindo a espinha gelar não pelo frio do subsolo, mas por uma intuição crescente de que aquilo não era um erro. Era uma cicatriz, deliberadamente escondida. Decidiu seguir o protocolo e reportar a inconsistência. A resposta, no entanto, não veio pelos canais oficiais. Veio na forma de um homem chamado Breno, que apareceu no arquivo no final do expediente, movendo-se com uma confiança que parecia absorver o som do ambiente. Breno não se parecia com os pesquisadores ou funcionários públicos que frequentavam o lugar. Vestia um terno de linho que custava mais do que o salário anual de Jefferson, e seu sorriso era uma obra de arte da dissimulação. Ele falou sobre a importância de não perturbar o passado, sobre como certos erros históricos eram na verdade pilares de estabilidades presentes. Suas palavras eram suaves, quase paternais, mas seu olhar era como o de um predador avaliando sua presa. Ele não fez uma ameaça direta, mas quando saiu, deixou para trás um silêncio mais pesado e opressor do que qualquer um que Jefferson já havia experimentado naqueles corredores. O cheiro de papel velho agora parecia misturado com o odor sutil do perigo, e Jefferson entendeu que a nota errada que encontrara era a abertura de uma ópera sombria que ele não tinha intenção de compor, mas da qual de alguma forma, já era o protagonista aterrorizado. A ordem do seu mundo havia sido irrevogavelmente quebrada. O medo era uma criatura viva, que se instalou no peito de Jefferson e roía sua paz durante as noites insones. Cada rangido do velho prédio onde morava, cada sombra dançando na parede, era a presença de Breno, a materialização da sua ameaça velada. Por uma semana, ele tentou obedecer. Tentou esquecer a matrícula sobreposta, o carimbo borrado, o olhar gélido do homem de terno caro. Arquivou o processo mentalmente, numa gaveta escura da sua mente, e tentou focar nos registros inofensivos de nascimentos e óbitos do século XIX. Mas a semente da desordem, uma vez plantada em sua mente metódica, não morria. Pelo contrário, criava raízes. A curiosidade, agora temperada por um ressentimento teimoso, superou o pavor. Se Breno queria tanto que aquele arquivo permanecesse intocado, era porque ele escondia algo muito mais valioso do que um simples terreno industrial. Jefferson começou sua investigação particular, uma campanha silenciosa travada nas horas vagas, sob a luz fraca de uma luminária de mesa em seu pequeno apartamento. Ele se transformou. O arquivista dócil deu lugar a um detetive anacrônico. Usando seu acesso privilegiado e seu conhecimento enciclopédico dos sistemas burocráticos, ele começou a puxar o fio. Aquele terreno era apenas o começo. Ele descobriu uma teia complexa de transações fraudulentas, empresas de fachada registradas em nome de pessoas falecidas, documentos forjados com uma perícia que só alguém com acesso interno poderia ter.
Era um esquema de lavagem de dinheiro e grilagem de terras que se estendia por décadas, uma arquitetura criminosa de uma beleza perversa, invisível para todos, exceto para quem soubesse exatamente onde procurar. A pressão de Breno aumentou na mesma proporção das descobertas de Jefferson. Um dia, a fechadura de seu apartamento foi violada, mas nada foi roubado, apenas seus papéis de pesquisa estavam espalhados pelo chão, um aviso claro. Depois, recebeu um telefonema anônimo, uma voz distorcida descrevendo a rotina diária de sua mãe idosa, que morava em outra cidade. A ameaça não era mais contra ele, mas contra a única pessoa que amava. Foi nesse ponto que o medo de Jefferson se cristalizou em algo diferente, uma fúria fria e determinada. Ele não estava mais apenas corrigindo um erro, estava desmantelando uma injustiça. Breno havia subestimado o homem que vivia entre os papéis. Ele não via um rato de biblioteca, mas um guardião da verdade, e esse guardião não iria recuar. Jefferson digitalizou cada prova, cada documento, cada conexão, construindo um dossiê digital impecável, uma arma forjada no silêncio e na poeira. O clímax da sua guerra silenciosa não aconteceu num confronto físico, mas no clique de um mouse num cybercafé anônimo do outro lado da cidade. Jefferson sabia que entregar seu dossiê à polícia seria suicídio. A teia de Breno era vasta e suas raízes profundas certamente alcançando os corredores do poder e da lei. Uma denúncia formal o transformaria num alvo fácil, um corpo a ser encontrado num beco qualquer, sua morte registrada como mais uma estatística na violência urbana. Ele precisava de uma arma que Breno não pudesse controlar, uma força da natureza que, uma vez liberada, seguiria seu próprio curso devastador, a opinião pública. Durante semanas, ele pesquisou jornalistas. Não os das grandes corporações de mídia, mas os independentes, os que tinham reputação de serem cães de guarda incorruptíveis, que viviam para expor os podres dos poderosos. Ele encontrou seu alvo, um jornalista investigativo com um blog de nicho, mas com uma credibilidade imensa e um histórico de derrubar figurões. Com o coração martelando contra as costelas, usando uma série de redes Wi-Fi públicas e softwares de criptografia, Jefferson enviou o pacote. Não havia remetente, nem nome, apenas os arquivos e um pequeno texto introdutório, um guia de leitura que explicava a arquitetura do crime com a clareza de um manual de instruções. Ele detalhou a primeira anomalia, o fio que, quando puxado, desvendaria toda a trama. Depois, apagou todos os vestígios de sua atividade, voltou para seu apartamento e esperou. A espera foi a parte mais difícil, um purgatório de ansiedade. Então, 10 dias depois, a bomba explodiu. A história não apenas saiu no blog, mas foi tão bem documentada, tão irrefutável, que os grandes jornais e emissoras de televisão não tiveram escolha a não ser replicá-la. O escândalo tomou conta do noticiário. O nome de Breno estava em toda parte. As empresas de fachada foram expostas, as conexões políticas reveladas. A pressão pública forçou as autoridades a agir de forma rápida e transparente. Jefferson assistiu pela TV, de seu apartamento, a imagem de Breno sendo escoltado por agentes federais para fora de seu escritório luxuoso. O rosto do homem, antes uma máscara de controle e poder, estava nu, exibindo a surpresa e a fúria de um rei destronado. Na manhã seguinte, Jefferson foi trabalhar. O arquivo municipal estava o mesmo de sempre. O cheiro de papel velho, a luz entrando pelas janelas altas, o silêncio. Nada havia mudado. Mas ele sim. Ele parou em frente à sua mesa, olhou para as pilhas de documentos e pela primeira vez, não viu apenas o passado. Viu o poder que reside na verdade registrada. Ele se sentia mais alto, sua postura menos curvada. O medo havia partido, substituído por uma calma e sólida sensação de dever cumprido. Ele era Jefferson, o arquivista. E ele havia restaurado a ordem.